Então vamos lá, gente, vamos iniciar nesse primeiro painel, né, sobre a desburocratização, né, que você vai ter aqui com o Dr. Rodrigo, a doutora Monique. Então, desburocratizando o direito condominial no registro de imóveis, só para vocês saberem, né, certinho quem é o Rodrigo, quem é a doutora Monique, o doutor Tiago. Então, o doutor Rodrigo Borba, ele é oficial de registro de imóveis, né, do quarto registro. Então, ele é presidente também da Associação dos Titulares de Cartórios de Goiás, da ATC, ex-juiz registral e outras matérias. É autor do livro Coisa Julgada, versus Inconstitucionalidade. E também a doutora Monique da Costa, que é registradora de imóveis, né, de Pirinópolis, Goiás, pós-graduada em Direito Registral e Imobiliário pela PUC de Minas Gerais e pós-graduada em Direito Notorial e Registral pela LFG. E também o Dr. Tiago dos Santos Moreira, que é especialista em Direito Imobiliário e Condominial, pós-graduado em Direito Civil, Direito Tributário e em Negócios Imobiliários. Hoje ele está vice-presidente da Comissão dos Direitos Imobiliários, né, que é a ADENSE Goiás, e também de Direito Imobiliário Urbanístico da OAB Goiás, diretor da ADENSE Goiás, diretor da Anacom Goiás e membro da Ibradim. Então recebam com aplausos os nossos que vão estar conduzidos aqui, tá bom? A gente vai só passar um vídeo de apresentação desse primeiro tema. Então vamos estar passando aqui para o Dr. Tiago estar conduzindo. Bom dia a todos. Queria primeiramente agradecer aqui a presença, né, do Rodrigo, da Monique, dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui dividindo esse painel com vocês, né, nomes de grande envergadura do direito goiano, principalmente da parte notarial, registral. Nós vamos trazer aqui para vocês hoje algumas ideias, porque nós tivemos evoluções em relação ao direito notarial e registral nos últimos anos, e que trouxeram facilidades cotidianas, que você hoje pode fazer solicitações de registro de atas, por exemplo, sem necessidade de ir em cartórios, e a maioria dos administradores, a maioria dos síndicos, eles não utilizam ainda essas ferramentas. Então, por isso que o nosso painel, né, tem lá desburocratizando o direito condominial no registro de imóveis, mas não vamos falar só sobre o registro de imóveis. Vamos falar também de registro de notas, né, do cartório de notas, de tudo que traz reflexos nesse ecossistema do direito condominial no dia a dia dos administradores, dos síndicos, e tentar facilitar isso para que vocês saiam daqui com uma ideia diferente, né, de como utilizar esses sistemas. Eu vou começar aqui perguntando aqui para o Rodrigo, né? Nós tivemos a Lei 14.382 de 2022, que ela trouxe para a gente o sistema eletrônico dos registros públicos, né? Então, foi uma grande inovação, além de outras questões tão importantes para o direito imobiliário. Essa foi a mais importante para o direito notarial e registral. E eu queria saber o que isso traz de facilidade no dia a dia para quem atua no ecossistema do direito condominial, Rodrigo. Bom dia a todos novamente. Uma pena, né, ter dois painéis ao mesmo tempo, temas tão bacanas, né, nos dois. Mas vamos lá, então, agradeço a presença de vocês. Vamos aqui tentar fazer uma forma mais de bate-papo, né, Tiago? Já aproveitar esse ambiente mais intimista. Fiquem à vontade para perguntar, interromper. O que a gente combinou foi isso, né, Tiago? Vamos falando aqui, quando tiver alguma dúvida, podem ficar à vontade para falar. Então, a gente vai tentar aqui trazer informações sobre como os cartórios podem ajudar todos vocês dessa área condominial, ajudar a cumprir mais facilmente a burocracia legal que existe. Os cartórios estão aí para fiscalizar o cumprimento de normas. O princípio da legalidade para a gente é muito caro. É para isso que a gente existe. Então, às vezes, o cartório exige determinadas coisas que pode ser um pouquinho chatinho para o usuário, mas se a gente o faz, é porque existe uma norma exigindo isso. Então, nós vamos mostrar aqui algumas facilidades
que dentro desse cumprimento dessas normas pode ser bom para vocês. Lei 14.382, que o Tiago falou, foi uma lei muito importante. Como é que eu volto aqui, né, nos slides? Qual? Porque só tem um botão aqui. Achei. A 14.382, Tiago, é uma lei que veio a potencializar a eletronificação dos nossos serviços. Já prestávamos serviços de forma eletrônica, há muito tempo já há previsão disso. Aí, com a pandemia, isso se acelerou bastante em todas as áreas do mundo e nos cartórios não foi diferente. Passamos a ter mais permissões dos tribunais de justiça, do próprio CNJ, para podermos prestar cada vez mais o serviço eletrônico. E a 14.382 é uma lei muito moderna, do ano passado, que veio realmente fincar isso legislativamente, de forma mais detalhada, de forma que todos os cartórios possam prestar um serviço eletrônico sem dúvidas mais, sem receios, e tratou principalmente dos registros públicos dessa lei. Então, previu a criação de uma plataforma única para todos os registros públicos. Quando eu falo todos os registros públicos, são esses aí alguns desses cartórios que vocês estão vendo aí, ó. Esses são os tipos de cartórios que existem no nosso país, cada um promovendo seus atos segundo as suas atribuições e de forma, nós vamos falar aqui que cada um consegue ajudar vocês no dia a dia. Então, quando fala dessa lei, ela tratou desses registros que estão aí, ó, registro de imóveis, títulos de documentos e também civil de pessoas jurídicas e civil de pessoas naturais. E com base nisso, todas essas especialidades de cartórios possuem centrais na internet. Esse aí é um site que, por enquanto, reúne todas essas centrais. Cuidado, já a primeira dica de hoje, cuidado para não cair em despachantes achando que estão falando com cartório. As centrais que prestam serviço de cartório são essas desse site aí, ó. Tem ali as 5 centrais, cada uma dessas é de uma especialidade. Então, o que a gente vê, infelizmente, Tiago, pessoal, é que às vezes a gente vai no Google para pedir uma certidão e, em vez de cair nos sites oficiais, vão ter uns 5 patrocinados com outros endereços, nomes parecidos. Isso é que é o grande problema, são nomes parecidos, ou seja, confunde o usuário, e a pessoa entra lá, acaba pagando o dobro do valor que pagaria se fosse numa central dessa direto. E não tem segredo nenhum de usar essas centrais, não precisa de um intermediário para isso. É só entrar lá e, intuitivamente, se consegue saber os serviços e pedir. Rodrigo, e outro cuidado que a gente tem que ter sempre, estava até mostrando um exemplo aqui para a doutora Monique, antes de a gente iniciar o painel, de um sistema que ele promete o registro da ata de assembleia, registro de documentos condominiais, de forma mais simples e mais barata. E aí esse sistema fez uma parceria com o cartório de São Paulo, dizendo que haveria o registro desses documentos por meio dessa parceria. Mas, na verdade, quando nós abrimos o documento para ver, não era o registro público realmente, efetivamente, até porque esse está limitado a uma questão territorial. Vocês podem me corrigir se estiver errado. Então, assim, eles prometem entregar uma facilidade segura, mas, na verdade, ela não é segura. Então, é sempre muito importante vocês irem pelo caminho correto, que são esses oficiais, esses sites oficiais, que realmente eles são regulamentados, eles são os únicos, né, seguros para que vocês possam fazer essas solicitações de documentos na via online, né, por meio da internet. Isso aí que vocês estão narrando é mais perigoso ainda. Além de vocês estarem indo num lugar que não precisaria, com um intermediário que não precisaria, vocês não estão contratando o serviço certo, que é do cartório, no caso do registro de títulos e documentos. Ou seja, vocês fizeram, talvez isso seja o caso, é um registro paralelo que não tem o poder de tornar aquele documento eficaz em relação a terceiros. E aí, na hora que for precisar, vocês não vão conseguir. E, às vezes, vai bater no banco para mexer com conta e tal, e lá o banco vai perceber que não foi feito no local certo, então aquilo ali não vale nada, na verdade. Inclusive, no próprio documento tem falando que não tem efeitos perante terceiros. E foi justamente o que a doutora Monique falou, né, a respeito do banco. Pode ter algum problema mesmo, e
e vai acabar gastando 2 vezes. O mais barato, a maioria das vezes, sai mais caro. Foi o que ela disse o seguinte, porque a maioria dos gerentes de banco, até mesmo juízes, não tem a atenção devida para ver que aquele documento ali não tem a força necessária para o ato. Mas se eles se atentassem, eles iriam ver. E eles pegam, Rodrigo, na questão do custo. Uma ata que era para ter o valor de R$3.000 foi registrada por R$150. Quem vai ver vai ser o juiz, na verdade, que vai ver na hora que surgiu o processo, etc., e ele vai perceber que não foi feito certo. Então, pessoal, isso aqui é uma informação extremamente importante para vocês. Ir nas centrais oficiais, todos eles têm, tá? Vocês estão vendo aí, ó. Esse primeiro aqui, o SAEC, é do registro de imóveis. Vocês conseguem pedir tudo no registro de imóveis eletronicamente. Vocês podem registrar a convenção de vocês, do condomínio, por esse site. Vocês conseguem averbar a alteração da convenção. Esse aqui é o e-notariado, que é do tabelionato de notas, é um sistema nacional. Vocês fazem escritura por ele. Outro dia eu fiz uma escritura dirigindo. Estava dirigindo, fez a videoconferência e nós fizemos a procuração. Na verdade, a gente assina por ele, assim, mas o ato começa no cartório físico. O contato é direto com o tabelião. Não, tipo assim, não tem como não ter esse contato direto. Como no registro de imóveis, que a gente não conversa com o registrador, né? No Notas tem o diálogo. Então, Monique é tabelião de notas, tá? Então, já pergunta da Monique, peraí. Então, eu tenho que ir lá para fazer a escritura, eu não posso contactar pelo notariado? Pelo notariado, o começo da escritura, não. Você vai entrar em contato com o cartório seu. Pode ser de outra forma, e-mail, zap. Isso. Não precisa ir lá. Não precisa ir lá, mas você vai ter um contato direto, vai conversar com pessoas. E o procedimento é iniciado pelo próprio tabelionato, iniciado, juntado documento, tudo hoje em dia pelo WhatsApp, por e-mail, a gente troca o documento, faz a escritura bonitinha, usa o e-notariado para assinar e para fazer a videochamada, que vai provar que realmente você é você, fazer toda a identificação. E a vontade, né, a expressão da vontade que é necessária, e esse vídeo fica arquivado na nuvem para eventual contestação, né? Eu disse no dia a dia, na prática, forense é uma atividade que facilita muito, né? Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Logo depois, quando surgiu o e-notariado, eu tinha um cliente que estava no exterior, e antes, como que a gente tinha que fazer para pegar uma procuração de pessoa que estava no exterior? Ele tinha que ligar lá no consulado brasileiro do país que ele estava, marcar uma data que normalmente era 30, 40 dias para frente. Ele ia lá, fazia a procuração e tinha que enviar essa procuração para o Brasil de alguma forma, para que chegasse aqui e a gente conseguisse, aí sim, fazer a transação representando aquela pessoa por meio da procuração. E eu busquei o cartório, no mesmo dia a procuração foi feita, ele de lá baixou o aplicativo, eles fazem a autenticação via facial, a videochamada, ele outorgou a procuração, no mesmo dia a procuração já estava em arquivo digital no meu WhatsApp e a gente conseguiu fazer a transação. Então, algo que antes poderia demorar até 2 meses. Foi feito em um dia. Então, para vocês verem como essa facilidade vem para nos ajudar. E esse certificado que se faz para assinar é totalmente gratuito. A gente faz, só que ele só serve para assinatos notariais, mas, de qualquer forma, não se obriga a procurar uma certificadora e comprar uma assinatura digital. O cartório faz essa intermediação para fazer o certificado digital gratuito. Então, pela internet, vocês vão fazer esse certificado digital com os cartórios no e-notariado. Faz uma vez, Monique, dura acho que 1 ano, não é isso? Dura a troca do celular. Ele é vinculado ao celular. Se você troca de celular, aí você entra em contato com o cartório e fala, troquei de celular. Aí a gente faz uma validação e aí você passa a poder assinar, porque ele é vinculado ao celular. Então, não trocando o celular para fazer outros atos notariais, pode ser até em outro cartório, você vai usar aquele certificado que determinado cartório expediu eletronicamente. Então, isso é importante. Isso vai cortar o caminho para os próximos atos. É isso, né? Isso. Nós temos a central que a gente busca por CPF e vê onde você tem o reconhecimento de firma no Brasil inteiro, onde você fez o seu certificado digital, por exemplo, eu quero assinar, venceu. Aí, nossa, onde eu fiz? Calma aí, deixa eu ver. Aí você entra em contato com esse cartório, ou a gente mesmo ali pode validar. Um outro cartório pode validar o certificado digital de outro cartório. Enfim, é bem prático e fácil. Inclusive, aí a Monique me corrige se eu estiver errado, a gente consegue saber onde a pessoa tem firma de forma gratuita. Então, você está precisando de um condômino assinado... Não, Rodrigo, melhor ainda. Eu
descobri recentemente como usuária, qualquer pessoa, colocando o CPF lá na central do notariado, descobre onde a pessoa que você quer reconhecer firma tem firma. Não precisa ir ao cartório, para o cartório fazer essa pesquisa. Essa pesquisa é ampla. Não, mas é isso que eu estou falando mesmo. Você vai entrar na internet, é de graça, você vai botar o CPF do condômino que você quer saber, onde ele tem a firma para reconhecer, e vai ter a informação lá. Então, olha só que facilidade. Outra que o Thiago lembrou, geralmente vocês precisam de um quórum, né? Claro, sempre precisa de um quórum nas assembleias, aí às vezes tem muita gente viajando, gente no exterior, e hoje em dia consegue fazer facilmente uma procuração usando o cartório, vai usar o e-notariado. Outra questão também acontece muito, vocês têm síndicos aqui, as pessoas procuram, quando precisam de votações mais expressivas no condomínio, vão atrás de procurações de condôminos, e fica naquela situação, tem que anotar aqui aonde você tem firma reconhecida. Então, essa ferramenta ajuda muito, que você pega todas as procurações, depois é só digitar no sistema que ele já te fala onde você tem que ir para reconhecer aquelas assinaturas, né, por semelhança. E ele também, esse é bem recente, agora se também faz uma busca para ver todas as procurações que o determinado CPF já fez no Brasil inteiro, e você pode solicitar lá dentro a segunda via. Bom, acho que só aí já foram algumas informações interessantes que talvez muitos de vocês não soubessem, né? Agora vocês já não vão mais ter tanta dificuldade para esses atos, e espalhem esse conteúdo para os outros aí, do pessoal dos outros condomínios, etc. Então, e-notariado são todos os atos de cartórios dos chamados tabelionatos de notas. Outra central que existe é do registro civil de pessoas naturais. Então, você precisa de uma certidão de nascimento de alguém lá do Pará, ou lá de Amapá, ou lá de Rondônia, sei lá, escolha um estado mais longe possível aí, vocês vão conseguir nessa central. Então, facilitou demais a vida de todos que precisam. Quando que, por exemplo, vocês em condomínio vão precisar? É até uma curiosidade. Aposto que muitos de vocês já ouviram assim, nossa, mas o cartório está me cobrando uma certidão de nascimento atualizada. E aí, mas eu nasci já, para que eu tenho que pegar uma atualizada de nascimento? Vocês já não ouviram isso? Várias cabeças se mexendo positivamente. Mas aí que está, a atividade de cartório ela é mal difundida na sociedade, agora está sendo um pouquinho mais. Mas esses questionamentos são frutos de desconhecimento. Por quê? Para que você precisa da certidão de nascimento atualizada? É para saber, por exemplo, se a pessoa com quem você está negociando, se ela tem capacidade civil, ela pode ter sido interditada. É para saber também se ela é casada, porque se for casada, para determinados negócios, eu preciso da anuência do cônjuge. Então, eu só vou saber, como que eu sei isso? Pela certidão de nascimento. Por quê? Porque tudo que acontece na sua vida civil, que tem essa importância para questão de legitimidade para a prática de atos, vai estar na sua certidão de nascimento. Então, se você casou, descasou, casou de novo, vai estar tudo na sua certidão de nascimento, todas as averbações. Então, é por isso que se pede a certidão de nascimento atualizada. Então, todos os atos do registro civil vocês conseguem nessa central. Passando para o próximo, é a SEMPROT, Central dos Tabelionatos de Protesto. O protesto hoje vem sendo reconhecido como o meio mais eficaz de cobrança. Pelo protesto, o credor não paga absolutamente nada, então você, síndico, o condomínio não vai pagar nada para protestar aquele condomínio que dá problema para vocês e não paga o condomínio nos dias certos. Você entra lá no SEMPROT e faz o protesto sem ter que ir fisicamente ao cartório. É um sistema bastante fácil de usar, inclusive baseado na responsabilização do que o síndico fala. Então, nem precisa apresentar tanto documento. Se você for fisicamente, também vai conseguir protestar, mas aí já tem que apresentar a convenção, tem que apresentar a eleição de síndico e tem que apresentar a memória de cálculo, né? No sistema, ele é mais simples, você tem que apresentar a memória de cálculo, mas ele é muito baseado na declaração do síndico sobre a situação jurídica do síndico e do valor do condomínio. Então, usem as estatísticas que a gente tem sobre o protesto, sobre a recuperação de crédito condominial, foi me dado por colega aqui de Goiânia, do protesto, é de 60%. Então, imagine você não pagar nada e ter 60% de dívida paga. Advogado geralmente não gosta muito, porque aí não precisa do advogado. Mas, né, qual é a melhor alternativa? Tenta protestar,
Os 40% que não pagam, passa para o advogado. Vai continuar tendo mercado para todo mundo. Né? Quer falar alguma coisa, Monique? Não, era só para lembrar que é de graça, né, o apontamento do título. De graça. Quem vai pagar vai ser o devedor quando ele pagar a dívida. Tá? Se não pagar a dívida, não tem pagamento para o cartório. O cartório só recebe se o devedor quitar, e aí o devedor é que vai pagar o cartório. Esse protesto ele é vinculado a um cartório do local de situação do imóvel? Sim, tem regras, né, para protestar títulos, então você vai protestar um débito condominial em Goiânia, vai ter que ser aqui no protesto de Goiânia, mas é pela central, ok? Você vai entrar lá, e lá tem quando tem mais de um tabelionato de protesto na cidade, existe um distribuidor automático, vocês não precisam se preocupar com isso, vocês vão apontar lá e vai cair, o distribuidor automático vai colocar no protesto devido, no tabelionato de protesto que vai fazer o serviço para vocês. É onde, mais uma vez, a gente tem que tomar cuidado, né, com os sistemas intermediários. Eu utilizo, inclusive, um sistema de cobrança no meu escritório, que eu nunca utilizei essa ferramenta, porque eu sempre soube que não poderia ser assim, mas que lá você tem a opção de protestar o título. E como eles fazem isso? Eles têm um convênio com um cartório de Aparecida de Goiânia. E lá você pode ter um condomínio lá em Brasília, que se você for protestar por esse sistema, ele protesta por meio desse cartório de Aparecida de Goiânia. Aí vocês têm que ficar atentos com relação às regras de competência, porque o que vocês estão usando aí, o sistema é ligado a um cartório específico, a um despachante, talvez, criado eletronicamente para prestar serviço para esse cartório. Eu acho que esse cartório, quando chegar para ele por esse sistema, ele vai ter que analisar se ele tem competência ou não. Porque se ele protesta algo pelo qual ele não tem competência, aquilo ali é nulo. Então tem essa questão, creio que deve fazer isso. Vamos então para a última central a ser citada, que é esse cartório vocês conhecem bastante, que é o RTD, Títulos e Documentos, mas a sociedade em geral conhece pouco o Títulos e Documentos, né? E é um cartório importante porque ele faz as notificações extrajudiciais, então às vezes vocês precisam comprovar que vocês estão notificando alguém de algo, usem o RTD, porque aí tem fé pública, e vocês conseguem comprovar facilmente que notificaram alguém de determinado conteúdo. E também, claro, para vocês, são muito importantes as atas de assembleias. Então, as atas de assembleias são registradas no RTD. Não é no registro de imóveis, que é algo que eu vou falar agora para vocês. Vamos começar a falar especificamente dos cartórios, Thiago? Agora vocês já conhecem as especialidades, vamos falar sobre o que cada cartório pode ajudar vocês. Vamos falar primeiro aqui do registro de imóveis. Então, quando vocês clicam ali naquele site que eu mostrei para vocês, vocês vão cair na central do registro de imóveis, que é essa que está aparecendo para vocês, registradores.onr.org.com. Acho que faltou um BR ali. Mas vocês vão achar facilmente, essa é a oficial, ok? É registradores. Se colocar assim, org.br, eu acho que não tem nem com, viu? Rapaz, o estagiário vai ser demitido. Faz o favor, quem estiver aí, entra no registradores e aí me fala como é que é. Eu acho que é registradores.org.br, mas aí dê uma olhada e a gente fala aqui melhor. Então, vou até passar logo dessa tela para não ficar... Ixi, está em todos. Ô, estagiário, hein? Filho da mãe, vou falar com ele depois. Brincadeira, viu? Não tem estagiário não, fui eu mesmo. Então, quando vocês entram nessa central, aparece uma tela assim, ó, com esse serviço. Eu até sublinhei com amarelo ali os principais serviços que são pedidos. O que está lá em cima é da certidão digital, por meio da qual vocês podem pedir certidão de qualquer coisa no cartório de registro de imóveis. E os prazos, pessoal, geralmente são mais curtos para fazer do que se você for no balcão. Então, aqui uma dica bem valiosa para vocês. Sabe aquela certidão de inteiro teor do imóvel, que às vezes vocês precisam pedir? Se vocês pedirem por esse site, nesse serviço, e indicarem o número dessa matrícula, vocês conseguem receber isso em, no máximo, 4 horas úteis. É o prazo legal. O cartório não pode passar de 4 horas úteis para dar essa certidão de inteiro teor, desde que pedido eletronicamente, pelo SAEC, e desde que dado o número da matrícula. Então, é importante vocês verem o número da matrícula e dar. Se você pedir pelo endereço, aí cai na regra geral, que são 5 dias úteis. Ok? E todos os certidões podem ser pedidos ali. O outro serviço muito usado, que muito facilita a vida de vocês, é o e-protocolo. É esse aqui de baixo, por meio do qual vocês conseguem a prática de qualquer ato que o registro de imóveis faz, qualquer averbação e qualquer registro. Então, vamos lá.
qual o ato que vocês mais precisam que os cartórios façam no dia a dia dos condomínios? Vamos ver se dá para fazer por ali. Qual que é? Registro de ata? Opa, será? Algum outro? Sim, certificar quem é o proprietário do imóvel é lá pelo certidão. Perfeito. O da ata ainda está aqui em stand-by. Qual outro que vocês me falam? Qual outro ato? Eu quero que vocês falem um específico. Vamos ver se alguém vai falar. Convenção, muito bem. Agora vamos, então, dar a explicação da convenção e da ata de assembleia. O registro da convenção condominial é feito no registro de imóveis. Nós temos 5 livros básicos e no livro 3 a gente coloca o registro da convenção. Para ela valer contra terceiros, tem que ser registrada no registro de imóveis. Se não registrou, vale entre os condôminos, mas não vale para terceiros. Então, é imprescindível que vocês registrem a convenção. E a ata? Depois da convenção, a gente sabe que no dia a dia dos cartórios, dos condomínios, há a necessidade de várias assembleias, né? Pelo menos uma anual tem que ter, e essas assembleias vocês documentam por atas. Onde essas atas devem ser registradas? Então, a colega falou registro de imóveis. Alguém discorda? Se alguém discordar, onde que deve ser? RTD. É isso aí. Tem essa diferença, tá? Então, o registro de imóveis é a convenção e as atas devem ser registradas no RTD, no Registro de Títulos e Documentos, que vocês podem fazer naquela central que a gente já indicou para vocês. Então, tem essa pequena diferença. A outra, vamos passar aqui que eu vou falar aqui os outros atos, mas primeiro, olha só, o Registro de Imóveis de Goiás tem esse site também que é nosso. Alguém confirmou aí se é ORG-BR? É ORG-BR? Aquele outro lá, né? Esse aqui, ó. Opa. ORG-BR, né? Pois é. Vou tomar mais cuidado na hora de fazer os slides. Deve ser aqueles preenchimentos automáticos, sabe? Você está escrevendo aí, vai lá, você clica e fica. Bom, os registros de imóveis têm esse site aqui em Goiás. Ele é sensacional para uniformizar os entendimentos e para ajudar vocês, usuários. Por quê? Ele tem lá um conteúdo muito bom e dentro desse conteúdo tem lá os documentos necessários. Então, vocês sabem tudo o que vocês precisam para pedir os atos nos registros de imóveis de Goiás. Por que eu falo Goiás? Porque cartório é um negócio que, assim, os detalhes são fixados por cada Tribunal de Justiça. Então, provavelmente lá em São Paulo vai ter um detalhezinho diferente. No Rio de Janeiro vai ter outro, em Minas Gerais vai ter outro, só que então aqui estão todos os detalhes de Goiás. Então vocês clicam ali, vai lá na convenção, vai ter o ato que você quer fazer, você vai clicar convenção e vai aparecer o que você precisa para registrar uma convenção. Esse é um exemplo, tá? Mas todos os atos, a princípio, estão lá. Raramente não vai estar. Então usem esse site. E aí quando vocês forem pedir a certidão, protocolo, se vocês clicarem aí, vocês vão cair lá na Central Nacional, que eu já mostrei para vocês, e vai seguir de lá o pedido de vocês. Deixa eu prosseguir aqui. E como a gente está falando de sites, sobre registro eletrônico, é muito importante que vocês saibam como pedir. Existem algumas regras sobre assinaturas eletrônicas, sobre o tipo de documento que pode entrar. Então, a gente resume tudo isso nessa fórmula aí. Quem é bom de física? Aí, ó, não parece uma fórmula de física? Mas não, é uma fórmula de registro de imóveis, por incrível que pareça. O que isso aí quer dizer? Você tem que fazer um arquivo, isso de forma geral, tá? Para não entrar em muitos detalhes. A gente não tem tanto tempo, vamos resumir nisso. Você tem que salvar um arquivo em formato PDF-A. Se for de texto, tá? Se for de imagem, já muda. Mas o arquivo tem que ser PDF-A e as assinaturas devem ter sido feitas com certificados digitais na infraestrutura na ICP Brasil. Então, esses certificados digitais ICP-BR que vocês usam aí. Se você salvou o arquivo de texto como PDF-A e assinou com ICP Brasil, o cartório de registro de imóveis, todos os outros cartórios, vão obrigatoriamente aceitar esse documento. Eles não podem negar. Então, guardem essa formulazinha, anotem aí, tira foto, e quando forem usar o serviço, quando for pedir um protocolo, por exemplo, lá naquele site for registro de imóveis, observem isso, que não vai ter problema. Esse é um grande problema que a gente tem no dia a dia. As pessoas, às vezes, mandam só como PDF. Esquecem de, na hora de salvar, como botar PDF-A. E o A é por que tem que ser o PDF-A? Porque ele
segundo os técnicos de informática, ele tem maior duração. E os arquivos de cartório têm duração só de... Eles devem ser conservados, os arquivos mesmo públicos, só pela eternidade. Nada menos que isso. Então, a gente pode até eliminar alguns documentos físicos, mas eles têm que estar lá presentes digitalmente o resto da vida. Então, PDFA por isso. E aí, um problema corriqueiro. A pessoa manda com PDF, todo mundo assinou, bonitinho, mas aí a gente fala, olha, tem que ser PDFA. Aí ele vai lá e salva como... Pega o mesmo arquivo e salva ele como PDFA e manda para a gente de volta. Tem um pequeno problema nisso. Na hora que ele faz essa mudança, todas as assinaturas ficam invalidadas. Então, todo mundo tem que assinar de novo, mesmo CNCP Brasil. Então, já guardem isso. Se por acaso, por um engano, vocês fizerem PDF só e o cartório manda voltar, pede, quando for fazer um novo arquivo, todo mundo assina de novo e aí salva PDFA. Tá bom? Infelizmente, nós temos que seguir essas regras, e aí é quando, às vezes, as pessoas falam, olha, mas esses cartórios são chatos, né? É um caso aí. Mas a gente está dando aqui o caminho para vocês, então é só seguir que vai dar tudo certo. Seguindo aqui, tipo de assinatura eletrônica, não vamos nos deter muito isso, que o nosso tempo é aquele ali, né, Tiago? Então está acabando, quase. Então, só sublinhei para vocês a necessidade, a ICP-BR, que é a melhor assinatura eletrônica que existe, a mais fácil para fazer as coisas. Uma outra que provavelmente vai poder fazer muita coisa é a GovBR. Ela é uma assinatura avançada, ela entra nesse do meio aí. Tá bom? Está nessa lei aí, quem quiser, tira uma foto disso aí. O material vai ficar disponível para eles, Thiago? Podemos, de alguma forma, disponibilizar. Acho que todos deixaram o contato, né, que se inscreveram. Disponibiliza eles. Então tá bom, mas para garantir então, quem quiser tirar uma fotinha aí, vou seguir, viu? Vamos lá. Então no registro de imóveis, como eu tinha falado, os tipos de atos que podem ajudar muito vocês, convenção, e olha só, duas coisas ali interessantes. Monique, quer falar da existência da ação judicial? Ou quer que eu fale? Você que manda. Não, pode falar, Rodrigo. Então tá, porque a Monique ela ficou para falar tabelionato de notas, vou até correr aqui para ela falar mais depois. Então vamos lá, existência de ação judicial. Em regra, pessoal, quando você vai comprar um imóvel, só vai te atingir o que está na matrícula. Se não tiver na matrícula, não vai te atingir. A única exceção é dívida fiscal, tributária. Então, o que tem de importante nisso? Quando você, condomínio, estiver cobrando alguma coisa de alguém, judicialmente, né, aquele pessoal que não pagou no protesto, que você entrou com a ação, então é muito importante que você pegue uma certidão do registro de imóveis para saber onde ele tem imóvel, e aí você pega aquela ação judicial que você entrou e vai averbar naquela matrícula do sujeito. Pronto, ele fica vinculado àquela dívida. Então, se entrarem outros credores depois, e se entrar um outro adquirente, vamos supor que o devedor quer vender para alguém. Se esse vendedor vir que lá na matrícula está essa existência de ação, ele não tem como fugir dos efeitos dela. Ele vai ser abrangido, ele vai pegar, a dívida vai pegar ele. Olha que importante. Então, não deixem de averbar a existência de ação, tá? Tem algumas diferenças que está lá no nosso site, o tipo de ação, né? Se for uma execução, não precisa de decisão do juiz. Se for só uma ação de conhecimento, precisa o juiz deferir essa averbação, mas no próprio processo. Isso está bem explicadinho no site lá, Registro de Imóveis de Goiás. E é interessante falar para vocês que em todo negócio de transmissão de imóveis, é importante que o tabelião, aí né, entra a Monique, conste lá na escritura, por exemplo, de compra e venda, se está quitado o condomínio. E se não tiver, ou pode falar também que não está quitado, mas tem que constar, pelo menos em Goiás, a expressão de que o adquirente tem ciência de que esse débito ele vai ter responsabilidade por esse débito. Tá? Então, esse é o motivo que, às vezes, pelos quais, às vezes, volta título, que às vezes a gente devolve. Na escritura não vem falando isso, só que o nosso Código de Normas manda ter isso expresso. Para a segurança jurídica, né? O que os cartórios fazem, tudo que a gente faz é tentando obter segurança jurídica, prevenir litígios. Então, isso é uma forma de prevenir litígios, porque aí o adquirente sabe que tem lá esse débito condominial e ele sabe que agora é dele. É a chamada obrigação propter rem, né? Aquela que segue a coisa. Então, pode passar para quem for. Vai seguir e o débito não vai ser esquecido e vocês, síndicos, vão poder, felizmente, cobrar esse débito, né? Vamos lá correr aqui, o registro da convenção, só dei um exemplo, isso está lá no site, olha só os requisitos. Vou passar voando isso para a gente dar tempo de falar as coisas aqui, existência de ação, os detalhes que eu acabei de falar assim bem de forma geral,
mas no site tem, ok? Isso aí é copiado do site, Registro de Imóveis de Goiás, com BR. Mesma coisa, acabei de falar para vocês a diferença principal, está lá no nosso site. Mesma coisa. Também falei agora há pouco. Registro de títulos e documentos. O que esse cartório faz de importante para vocês? A notificação, eu já falei para vocês. Atas, a gente já conversou. E também o regimento interno. Inclusive, o Código Civil vem falando que o regimento interno faz parte da convenção. Uma coisa ficou meio esquisita, né? Quando ele estiver junto com a convenção, ele vai junto para o registro do registro de imóveis. Tá? Mas se for só alterar o regimento interno, ele vai depois ser... O certo é ser registrado no RTD, mas se ele está no registro do RI, é legal fazer uma averbação lá também para manter tudo harmônico, ok? Vamos seguir tabelionato de protestos. Já falamos aqui da importância do protesto, de tudo que tem de bom dele. Os documentos, também já falei para vocês, né? O memória de cálculo, extremamente importante. Se você for eletronicamente, é mais fácil. Se você for no balcão, é um pouquinho mais chato ter que levar os documentos. Chegamos no tabelionato de notas. Peraí. No tabelionato de notas. Agora eu vou deixar para a nossa colega Monique, que além de registradora de imóveis, é tabeliã de notas, lá em Pirinópolis. É bom vocês conhecerem, tá vendo? Quando forem passear, passa lá para tomar um café com a Monique. Então, Monique, é contigo aí para falar de alguns atos do tabelionato de notas. Ainda bem que a gente já falou um pouco quando estava falando do notariado, então eu vou me restringir a falar desse ato que o tabelião faz, que ele é pouco conhecido, mas pode ser extremamente útil no dia a dia de vocês, que são as atas notariais. Ata notarial, diferente dos outros documentos que podem ser feitos no tabelionato de notas, ela tem uma limitação territorial, porque o tabelionato de notas você pode escolher qualquer um, ele é de livre escolha, desde que fisicamente você pode ir lá no Amazonas fazer um ato. Você está lá, você pode fazer. Mas a ata notarial, como exige, muitas vezes, que haja o deslocamento do tabelião ou do escrevente para aferir um fato, tem que ser da circunscrição do local onde ele está indo. Então, assim, se for numa assembleia condominial, é o tabelião da cidade onde está sendo feita essa reunião, né? Então, tem essa limitação. A ata notarial é um meio de prova muito forte, porque quem a lavrou foi um tabelião que tem fé pública. E o que é isso? Ele vai e atesta uma situação fática que ele percebe porque viu alguma coisa, ouviu alguma coisa, sentiu alguma coisa, ou transcreveu de algum lugar, de forma que quando você realmente precisar daquela situação, daquele fato, daquela prova, você possa usar, e ela foi constatada no momento oportuno, porque muitas vezes uma situação acontece, você não tem como esperar ir ao juiz, pedir para que se faça perícia, ou que se faça alguma coisa, você tem que resolver a situação e tem que mostrar que aquilo estava errado. Então, você convoca o tabelião, ou seu escrevente, e ele vai constatar esse fato, colocar num documento que você vai usar no momento oportuno. A gente aqui colocou alguns tipos de atas que podem ser úteis a vocês. Por exemplo, o registro de alguma infração de regras condominiais, que esteja gritante ali, algum condômino que todo dia faz a mesma coisa. Então, como uma moeda de forçar ele a mudar, você pode chamar o tabelião, que vai constatar aquilo e falar, olha, eu tenho essa prova aqui muito forte, você vai resolver ou nós vamos ter que ir para a justiça? Então, é alguma forma de barganha. Uma prova, é uma prova. Constatação de danos, defeitos, reformas, situações de emergência. Às vezes tem que fazer alguma reforminha, alguma coisa urgente. Não dá para esperar uma assembleia para autorizar. E vocês sabem que talvez tem uns condôminos que não querem de jeito nenhum pagar mais condomínio e acham que é tudo absurdo. Então, vocês garantem aquela prova para mostrar, olha, não tinha jeito, eu tive que consertar. E prossegue com gasto. E depois você prova para ele que você não estava fazendo algo além do que o necessário. Constatação de algum barulho constante de vizinho, aí o tabelião vai lá e fala, olha, ele não vai ter um juízo de valor. Ele vai falar, o som a música é ruim. Ele não vai falar alguma coisa de juízo de valor. Ele fala, olha, eu estive presente, percebi que o som estava acima do limite normal. Ele vai falar alguma coisa que ele presenciou.
Ele não pode ter juízo de valor e nem pegar fazer o que você quer que ele faça do jeito que você quer que ele faça. Ele vai constatar um fato. Outro exemplo é o estado de bens, local e organização de documentos ao receber a sindicância. Nessas trocas de síndicos, talvez o síndico anterior era muito problemático, bagunceiro, enfim. Isso aí poderia ser constatado pelo tabelião em ata notarial. Isso. Poderia. E aí, talvez ali na troca de chaves, de entrar no lugar do síndico, fala, não, vou chamar um tabelião para eu ter certeza do que eu estou recebendo ao assumir essa sindicância. Um ar-condicionado queimado, uma impressora queimada, enfim, o que se achar necessário, o tabelião consegue constatar, lembrando que ele não é técnico, ele não pode dar um laudo, ele não pode dar muitas certezas técnicas, mas o que é óbvio, ele vai colocar ali no documento que você vai poder usar para o que quiser. Até o cheiro, né, Monique? Você falou aí, vamos supor que, sei lá, tem algum apartamento lá, aí tem um cheiro de que está mexendo com coisa errada, sei lá, alguma coisa química. O tabelião, ele não vai saber exatamente o que é, mas ele pode botar no papel que ele teve lá na frente da porta e sentir um cheiro assim assado. Isso, bem os sentidos mesmo. Prova de ausência de quórum em assembleia e o registro de decisões em assembleia. Então, vocês podem organizar com o tabelião um horário bom para ele participar da assembleia, que ele pode gravar, filmar e anexar a ata, toda a assembleia feita, que o documento que ele anexar vai ter também a prova de que aquilo realmente é verdadeiro, e vai fazer parte integrante dessa ata. Ou simplesmente, você quer, não, só quero mostrar que o pessoal não vai mesmo, que é um absurdo isso, aí ele fala, olha, eu fui à assembleia, ao lugar tal, me falaram que haverá uma assembleia, porque o tabelião não vai falar, aqui está ocorrendo uma assembleia. Ele não tem tanta essa certeza, ele vai falar alguns indícios de que está ocorrendo a assembleia, mas não tem como a gente ver toda a prova de que foi convocado, que todo mundo sabia. Não, ele vai falar, cheguei no local, na hora tal, e tinham tantas pessoas, e lá foi deliberado, enfim. O que aconteceu que ele vai colocar no documento. E isso vai ser uma prova para alguma coisa. Pode usar ou não, mas ele garante principalmente o tempo. O tempo é muito importante. Então, ele vai constatar que naquele momento está acontecendo aquilo, e é uma forma assim de parar o tempo para o futuro. Perfeito. Não deixa de ser uma autoridade, alguém isento, né, que está ali participando, que aí as pessoas não levam mais a sério, né? Então, é realmente importante. Então, até a nossa presença é boa. Se for uma assembleia que vocês acham que vai ser mais complicada, chama o tabelião. Aí já põe ordem na casa, como ela falou, tudo vai ficar narrado com fé pública. Porque assim, tem a ata que é registrada, ok, mas se você põe um tabelião lá para fazer a ata notarial, é uma prova que para outra pessoa discutir aquilo, ela é que tem que tentar provar que o tabelião está falando alguma coisa errada, e é muito difícil, o ônus da prova aí é complicado. Então, usem a ata quando for uma assembleia que vocês acham que vai ter alguma dificuldade a mais. Rodrigo, Monique, eu já vi uma situação prática, né, que isso foi muito útil também, que eles seria necessário utilizar no dia posterior à assembleia, num processo judicial, o que foi deliberado naquela assembleia do dia anterior. E não teria tempo de que fosse levado a registro isso, a ata, e ela ficasse pronta para que fosse utilizado no processo. Então, foi feito por meio do tabelionato, né, de notas, por meio da ata notarial, e a ata notarial ficou pronta no outro dia, no dia posterior à assembleia, e isso foi juntado no processo com fé pública, né? Então, tem toda a força probatória necessária. Então,
são inúmeras possibilidades em que esse instrumento da ata notarial pode nos ser útil, realmente, no dia a dia de direito condominial e na vivência do condomínio também, né, por parte do síndico e administradores. E hoje em dia, com a tecnologia, a ata notarial é feita com vídeo, com áudio, então tudo integra a ata notarial. Se você gravar e levar para o juiz, você não vai ter fé pública, sem o tabelião, né, que eu digo. Porque aquilo ali pode ter sido manuseado, editado, mas se é um tabelião, aí não tem discussão sobre isso. Para falar que foi editado aquilo, como eu falei, o ônus da prova é muito difícil, ele é todo da parte que impugna aquela ata notarial. Então, geralmente, não dá problema. A ata notarial é uma prova assim, que todo juiz adora, porque chega nos autos do processo, aquilo ali é que é a verdade e facilita muito a vida do julgador. Ele simplesmente vai citar a ata e pronto. Tabelião não gosta muito não, porque é muito trabalhoso e barato. Mas faz parte, a gente também, né, tem que ter uns zoninhos, não é só bônus, não. E é muito barato mesmo. Muito barato. Você pegar Tá o quê? Uns R$100? Não, com a diligência, né, que aumenta 30%, se a gente visualizar, é R$400, mais ou menos, no máximo. Para ter um documento dessa envergadura. Não, às vezes ele perde... É mais caro ou mais barato? Esse dia nós fizemos em um condomínio, lá em Anápolis. Em Brasília? Aonde? Brasília? Não, vocês veem em Goiás, nós fizemos uma em Anápolis. Ele ficou lá à disposição umas 3 horas durante a assembleia, entregou a ata no outro dia. Acho que o custo foi coisa de R$300, 300 e poucos reais. Eu acho que custa 270 e alguma coisa, e esse foi camarada e não cobrou 30% do fazer o ato fora do cartório. Provavelmente, isso mesmo. Só um parênteses aí, vocês como, já passa a palavra, vocês como usuários de cartórios, é importante saber por que tem essa diferença. Porque emolumentos são fixados por cada estado. Cada estado tem uma legislação estadual que fixa os emolumentos. Então é normal você ter um valor aqui em Goiás, outro em Brasília, outro em São Paulo, outro em Minas. É por isso que tem essa diferença. É que muitas pessoas leigas que às vezes vão no cartório questionam, então é bom a gente deixar isso claro aqui. Pode falar. Sim, sim, perfeitamente. Aí não tem o deslocamento, vocês vão ao cartório com o celular e aí a gente fala o que acessei o WhatsApp da pessoa, entramos no grupo tal, transcrevemos as seguintes conversas. Transcreve tudo. Então, é isso. Ela é pegar para o juiz o seu WhatsApp e enfiar no processo. Isso é tão importante que eu já vi muito advogado perdendo processo porque não fez essa ata notarial. Aí junta ali, às vezes, um print, uma impressão de um e-mail ou um print de tela de conversa de WhatsApp. Se a outra parte questionar, o juiz não vai aceitar, porque isso não é aceito como meio de prova, porque é muito fácil você manipular isso, né, para utilizar como prova. Então, a ata notarial ela vai trazer a robustez necessária para que você possa utilizar essa prova com efetividade dentro de um processo ou até na via extrajudicial, caso seja necessário. Olha, eu até fico tranquilo nessas horas de não ser tabelião, porque como que o tabelião vai ver se aquilo ali não foi editado, não foi inventado? É uma tarefa extremamente árdua, porque ao falar o que está ali, ele está assumindo uma responsabilidade grande e aquilo ali ganha um efeito de fé pública. Eu acho que tem que ser até cobrado mais caro, viu, Eu também Monique? Acho. É aquela história, né? O ônus e bônus, e quanto mais responsabilidade, mais tem que ter o custo para conseguir aquela atividade ser feita melhor. Pessoal, está chegando ao fim o nosso tempo aqui. Então, eu queria agradecer a todos que nos acompanharam aqui. Agradecer de novo, Rodrigo, Monique, por terem demandado esse tempo, que seria de descanso, né, um sábado, para estar aqui nos ensinando, para estar aqui passando informações tão valiosas, importantes. Acho que todos aqui saem com uma carga de conhecimento maior e que vai ser muito útil no dia a dia de cada um. Muito obrigado. Eu que agradeço, Thiago. Parabenizo todos vocês que vieram aqui num pleno sábado de manhã. Começamos 8 e pouca, né, com as organizações. Vocês estão de parabéns por vir procurar conhecimento no fim de semana. Parabenizo a DEMPS por essa excelência de organização,
como o outro colega falou, nunca tinha visto um evento desse no cinema, foi uma ideia original e muito bem sucedida. E deixo aqui disponível para vocês, caso queiram tirar dúvidas, acompanhar sobre temas de registro de imóveis. Eu tenho o Instagram do Quarto Registro de Imóveis, que é o cartório pelo qual eu sou responsável aqui em Goiânia. E no Instagram é número 4, Registro de Imóveis. E também tem a ATC Goiás, que vocês podem ver lá, notícias de todos os tipos de cartórios. E a gente fica disponível para tirar dúvidas a quem precisar. Obrigada a todos pela atenção e bom dia. Então é isso aí, pessoal. Antes da gente partir aqui para a nossa continuação, a gente, a ADENS Goiás, gostaria de fazer um agradecimento, e trazer para vocês aqui algo especial. Agradecer por vocês terem disponibilizado, trazer conhecimento, agregar na vida de cada um aqui. Então, vamos aplaudir, e enquanto ela recebe o prêmio, a doutora Monique da Costa Ribeiro. O nosso agradecimento aí por estar agregando com a gente. Receber também, o doutor Rodrigo Borba. Então, vamos aplaudir e agradecer aí por ter nos agregado hoje. E também parabenizar e agradecer o nosso mediador, doutor Tiago dos Santos Moreira. Enquanto eles vão tirando a foto aí. Nós vamos nos preparar agora para a gente partir para o segundo painel. E só lembrando que a gente vai ter aqui, na sala 2, o próximo painel é quais as lições da Disney que podem ser aplicadas nos condomínios. Então, você que quer participar, então você já pode ficar por aqui nessa sala. A gente vai ter um tempinho agora, Vão ser 10 minutos. Você que precisar tomar uma água, precisar ir ao banheiro, então você está liberado aí por esses 10 minutos e você pode voltar para o painel 2, onde a gente vai ter aqui as lições da Disney, e na sala 1 a gente vai ter a gestão e inclusão em condomínios, abordagem prática do direito médico e saúde para o transtorno aspecto autista. Então, você pode estar escolhendo uma das duas salas para você participar no próximo painel. Então, 10 minutinhos para vocês aí, tá bom?